Olá, meus queridos, graça e paz, que bom poder compartilhar com você de novo a palavra de Deus. Hoje eu queria compartilhar com você o Evangelho de João, capítulo 6, verso 60 em diante. Muitos dos discípulos achavam que o testemunho, o discurso de Jesus estava sendo um discurso muito pesado. E a palavra de Deus diz no verso 66 que então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. É interessante que a palavra de Deus não fala multidão, a palavra de Deus fala discípulos, e que muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Olha que interessante, né? Eu sei, claro, né, há exceções, mas existem muitos pastores, muitos líderes, muitas igrejas que não estão pregando o evangelho como devem pregar. Mas aqui não é um pastor, aqui o texto não fala de uma igreja, de uma religião. A palavra está falando justamente de Jesus. E não está falando de multidão, de uma pessoa que foi lá só para receber o milagre. Mas está falando de discípulos. Então o discípulo é o seguidor do mestre. Por algum tempo essa pessoa estava seguindo a Jesus. E por causa de um discurso difícil, ele estava falando agora que ele era o pão da vida. Jesus está se autodenominando o pão da vida, e ele fala assim: os nossos pais no deserto comeram pão que desceu do céu por 40 anos. E aí ele diz: mas está aqui quem é maior do que Moisés, está aqui quem é maior do que aquele pão, do que o maná no deserto, está aqui o próprio pão da vida. E alguns discípulos falaram: ele está louco, ele está pregando algo muito difícil, e voltaram atrás. Queridos, quero falar para você, não saia da sua igreja se for um discurso pesado, mas se for um discurso pesado dentro das Sagradas Escrituras. E aí, se você me falar: pastor, mas eu estou dentro de uma comunidade, de uma igreja que não está sendo pregada a palavra, e aí então eu quero sair da igreja, qual o conselho que o senhor me dá? Eu quero dizer para você: saia e vá para uma outra igreja, mas não fique sem igreja. Se você é um discípulo de Jesus, não faça como esses discípulos fizeram, de voltar para trás e abandonar a Cristo. Uma das características de que eu sirvo a Cristo é estar em uma igreja. Então eu não saio da igreja porque o discurso foi pesado, porque eu tive um problema com o irmão, eu resolvo esse problema com o irmão, eu não volto atrás por causa disso. E olha que interessante, que nem todo mundo foi para trás. A Bíblia não fala se ficaram só os discípulos, os 12 apóstolos, melhor dizendo, mas diz assim, no 66 em diante: muitos dos discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Não diz que todos. E o 67 diz que então Jesus olha para os 12 que ele tinha convocado, os 12 que ele havia designado para apóstolos, e diz assim: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queridos, só Cristo tem as palavras de vida eterna, só Cristo tem a palavra que muda a nossa vida e dá um propósito eterno para nós, e nós precisamos crer que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, se eu posso te dar um conselho hoje, por causa da pregação viva e eficaz da palavra, não saia da sua igreja. Mas se eu posso dar um conselho, se talvez você está olhando e dizendo: não, pastor, não dá para ficar nesse ambiente, então procure uma outra igreja que prega a palavra, mas não retroceda, não volte atrás. Só Cristo tem a palavra de vida eterna, e você precisa andar com uma igreja, com uma comunidade, com um povo que ama Jesus. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, e que Ele possa dirigir os seus passos a cada instante. E se você quiser interagir, mandar uma mensagem, mandar alguma pergunta, mande aí mesmo no chat do YouTube, que a gente vai estar conversando, e eu vou responder todas as perguntas que chegar. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus, abraço.